Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate nos canais do Protagonismo Cidadão, em parceria com o Jornal Diário do Litoral e os estúdios Tela VIP Digital. O painel dessa semana, que trata de inovação e tecnologia, vai abordar um tema que a gente lamenta em ter que comentar novamente, mas temos que falar. É sobre a questão das últimas chuvas no carnaval desse ano. Por isso que o tema de hoje trata de segurança em cenários de crise, recursos e prevenção. E é para falar desse assunto que eu tenho a companhia hoje do nosso colega Davidson Abreu, ele que é policial militar, escritor, especialista em segurança e vai me ajudar a conduzir a entrevista de hoje. Tudo bem, Davidson? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, apesar aí do assunto necessário, mas da tragédia, é um prazer estar de volta. Aqui nos estúdios eu recebo, primeiramente, o geólogo, e responsável pela Defesa Civil aí do Guarujá, o Joseph Sikov. É isso, Joseph? Seja bem-vindo mais uma vez. Isso, Joseph Vinkov. Vinkov. Certo. É um nome bastante comum, né? Joseph Vinkov, tá certo. Eu misturei aqui o Sikov, porque é o Ciossi do doutor Adi Vanderlei Ciossi. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor Adi, que é advogado e aí também é especialista na área de interesses difusos e coletivos. Isso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Bom, no vídeo está conosco a Maria Rita Barros, ela que é geóloga também, é professora, mestre em oceanografia, química e é geóloga também da Defesa Civil da cidade de São Vicente. Maria Rita, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vinda ao Protagonismo Regional. Boa noite, obrigada pelo convite. Vamos lá. Gente, mais uma vez, eu quero abrir aqui com você, Joseph. Parece que o Guarujá estava mais bem preparado, porque aconteceu esse ano. Se não me engano, na cidade de São Sebastião foram 600 milímetros de chuva, enquanto que no Guarujá foram 400 milímetros, se eu estiver enganado com esses números, mas ainda assim foi uma quantidade bastante expressiva, considerando aquilo que era esperado, mas pelos números, graças a Deus, o Guarujá teve muitas perdas materiais, mas parece que até agora, esse programa vai ser transmitido no dia 6 de março, hoje é dia 27 de fevereiro, sem ocorrências fatais, não é isso? É isso mesmo, Sérgio. Boa noite a todos aqui da mesa. É muito importante nós estarmos aqui divulgando o trabalho, em nome da Defesa Civil do Guarujá e também da Prefeitura de Guarujá. Bom, foi uma chuva expressiva, anômala, podemos dizer. Foi um volume muito alto de chuva, vide já 2020, quando nós tivemos algumas perdas e prejuízos também. Nós tivemos, na época de 2020, 280 milímetros de chuva, em 12 horas. E nessa última chuva do dia 18 e 19 de fevereiro de 2023, da semana passada, nós tivemos chuvas no entorno da casa dos 400 milímetros, Então, o que era previsto para o mês inteiro de fevereiro, nós atingimos basicamente em 5 horas de acumulado de chuva. Foi uma chuva expressiva e nós podemos dizer assim que tiramos algumas lições e aprendizados de 2020, Então, isso é muito importante. Sem dúvidas, nós conseguimos atuar basicamente na prevenção, Os agentes de Defesa Civil fizeram um trabalho fantástico, a equipe técnica da Defesa Civil, o time como um todo também, a Prefeitura. Então, esse conjunto de somatório aí de esforços, fez com que nós não tivemos nenhuma vítima, apesar da grande quantidade de chuva, Então, as equipes aí prontamente, nós tínhamos já um aviso meteorológico já da Casa Militar, da Defesa Civil do Estado, desde quinta-feira. Então, quarta-feira, nós reproduzimos esse aviso, Então, analisando os modelos meteorológicos, os radares, nós observamos que essa chuva ela viria acima do previsto, do que estava normal, era a passagem de uma frente fria, ela estava vindo lentamente, Então, ela ficou estacionada ali entre Guarujá e o litoral norte, na Baixada Santista, assim como um todo, e nós observamos que essa precipitação poderia cair numa grande intensidade em um curto período de tempo. Então, de forma preventiva, a direção, nós como técnico, aí optamos por colocar as equipes em campo, Então as equipes foram para campo para poder fazer o contato com a população, que já vem fazendo diariamente ao longo de todo o ano, Não somente as ações foram muito mais verão. proativas. Então as ações foram proativas porque foi aquele famoso boca a boca, Então
Você vai, conversa com as pessoas, pega também, avisa os líderes comunitários para que eles possam ser também os agentes multiplicadores das informações. Então isso podemos dizer que salvou muitas vidas e também o trabalho contínuo que vem fazendo a Defesa Civil e também a Prefeitura. Então, ainda até para que os nossos demais convidados possam participar, eu quero aproveitar a tua resposta e colocar a Rita na conversa. Maria Rita, a gente sabe que esse cenário de desastres tem se repetido em várias regiões do Brasil, não só no estado de São Paulo, mas em vários outros estados também. Com base até no que a gente acabou de conversar agora aqui com o Joseph, e no teu conhecimento como geóloga, que atua na Defesa Civil, e que a gente pode abrir falando sobre ações de prevenção, o que você entende que pode ser feito para minimizar os danos causados por tempestades como essas, considerando que a gente tem visto isso com recorrência todos os anos? Bom, boa noite a todos. Quando a gente fala em prevenção, tem várias coisas que são possíveis serem feitas pelos órgãos do governo, né? Se a gente for falar, por exemplo, da prefeitura, prefeituras que sabem que possuem áreas de risco, necessariamente elas precisam ter um geólogo. O ideal é que tenham mais, né? Como, por exemplo, Guarujá, Santos, mas que tenham pelo menos um geólogo no seu corpo técnico, porque é um profissional que vai ajudar bastante na identificação dessas áreas e em todos os trabalhos que vão ser feitos com relação ao risco do município. Os municípios, eles precisam também fazer os estudos para conhecer essas áreas de risco. A gente está falando aqui de riscos de escorregamento, mas muitas vezes o município, ele tem muito mais do que isso. Às vezes ele tem problemas de enchente, alagamento e inundação, às vezes ele tem o problema de erosão costeira, tem problemas de risco tecnológico. Então, na verdade, o município ele tem que fazer todos esses mapeamentos, ele tem que conhecer qual é o risco e, a partir daí, ele consegue tomar as ações, as atitudes para saber o que ele pode fazer com relação à minimização desse risco. Então, esses mapeamentos, normalmente, que são pedidos ou para universidades, ou para o IPT, ou para o IPA, ou para a CPRM, enfim, são vários órgãos que podem estar fazendo esses estudos. Esses mapeamentos, eles ajudam a identificar o risco, mas existem alguns estudos que são mais detalhados, que estão os estudos geológicos geotécnicos. Esses já são mais específicos para determinadas áreas, e aí sim eles acabam dando embasamento para que sejam feitos os projetos executivos para as obras de contenção. Então, é necessário se fazer obras de contenção em áreas de risco, naqueles pontos que a gente percebe que não tem outra solução, sim. Só que para se fazer essa obra de contenção, é necessário que se façam esses estudos, porque senão ou não vai ser a melhor obra para aquele local, ela pode vir a romper depois, ou ela pode ficar subdimensionada. Então, para não ter nenhum desses tipos de problema, é necessário sim que se façam esses estudos detalhados, que são os estudos geológicos geotécnicos, e aí sim faz o projeto executivo de acordo com esses estudos. Solicitar estudos em áreas particulares também é uma coisa que a prefeitura pode fazer. A gente percebe que tem muitos municípios onde existem condomínios, existem residências que querem construir em áreas onde você tem encosta. Então, é possível se fazer a construção nessa encosta. O que vai estar dizendo se pode ou se não pode é o estudo geológico geotécnico feito por esse particular, que ele vai estar baseando esse estudo na legislação do município, na estadual e na federal. Então, o município ele também tem que ter uma legislação adequada para essas áreas de risco. O mapeamento de uso e ocupação do solo vai ter que estar falando o que pode e o que não pode ser feito nessas áreas onde a gente tem encostas e onde a gente tem uma certa declividade. A fiscalização, ela não deixa de ser importante. Por quê? Porque tem algumas áreas que não podem ser ocupadas de jeito nenhum. E aí, se você não tiver a devida fiscalização e essa área for ocupada,
com certeza depois vai acabar gerando algum dano, seja um dano material, seja a perda de vidas, como a gente acaba vendo em alguns municípios. Então, a fiscalização é extremamente importante nesse sentido. Quando há necessidade, precisa ser feita a remoção de moradias. Tem alguns casos que não tem jeito. Às vezes não existem obras de contenção que deem jeito naquele local, ou elas ficam extremamente caras, inviáveis. Então, essas moradias, elas podem ser removidas, e essas pessoas que moram em áreas de risco, elas estão citadas lá na Lei 12.680, que é uma lei federal, e que fala que essas pessoas, elas têm prioridade para moradias habitacionais, por elas estarem em áreas de risco. Então, essa é uma informação que as prefeituras precisam ter, justamente para poder direcionar essas pessoas para essas moradias. Uma coisa que o José Ferreira acabou falando é justamente falar com a sociedade, explicar o risco à sociedade. Então, vai na comunidade, conversa, fala qual é o risco que ela está sendo exposta naquele local. De preferência, fazer simulados, ter um sistema de avisos, seja por SMS, seja pela televisão, pela internet, enfim, arranjar uma forma de avisar a população quando está chegando tempestades, como aquilo que aconteceu no Carnaval. A gente estava vendo que estava chegando a tempestade, o aviso chegou sim para as defesas civis. Então, as defesas civis foram avisadas pela Casa Militar, pelo CEMADEM, mas será que essa informação chegou na população? Então, precisa arranjar meios dessa informação chegar na população. E uma coisa que é muito importante também é o Defesa Civil nas escolas, que são programas que as defesas civis possuem de trabalhar com as crianças e explicar diversos tipos de risco para as crianças. Então, começando lá de baixo, com a idade de crianças do ensino fundamental, é a melhor forma de explicar que determinadas ações não podem ser feitas, áreas não podem ser ocupadas, até mesmo coisas que as crianças podem ou não podem fazer dentro de casa. Então, eu sei que o Guarujá, ele tem uma ação muito boa nesse sentido, né, com relação à defesa civil nas escolas. É uma das melhores aqui da Baixada Santista, e os outros municípios aí têm que seguir o exemplo do Guarujá, também começarem, aqueles que não começaram ainda, né, começarem a fazer esse tipo de trabalho com as crianças nas escolas. Então, essas são algumas das ações que podem ser feitas. Sou testemunha que o Guarujá já vem um tempo já com esse tipo de investimento, de qualificação do efetivo. Doutora Di, antes de ter que passar para o meu colega aqui, para o Davis, eu quero encerrar só essa rodada. O senhor esteve lá, parece que estava naquela região, e qual é o testemunho que você traz do que aconteceu lá com essa quantidade absurda de chuva que caiu? Bom, eu estava em Maresias, a chuva, se não me falha a memória, começou por volta das 4 da tarde, e em seguida, todos da região Maresias especificamente, ficamos sem internet, sem telefone, incomunicáveis. Tá? Fiquei dentro de casa, não saí de dentro de casa, fiquei aguardando. De manhã cedo, ao sair para ir à padaria, eu não conseguia sair. O condomínio estava com água, as ruas todas com água, tá? E todo mundo nervoso, apavorado, muitos carros perdidos ali na região de Maresias, principalmente na redondeza das Baladas, que é próximo do rio, e os carros tinham mais de 2 metros de água. Tá? Foi um cenário que eu jamais imaginei na minha vida ver. Tá? Fui pegando as informações e descobri realmente o que tinha ocorrido por volta do meio-dia, quando eu consegui acessar a padaria e fiquei vendo televisão. Meio-dia do dia seguinte? Do dia seguinte, isso. Aí começamos a ver o cenário, muito carro da Polícia Rodoviária. Quer dizer, das 4 da tarde do sábado... Isso. Com aquela água toda, vocês ficaram sem comunicação e isolados? Até terça.
Até terça... Mas sem informação, ter uma noção do que estava acontecendo até o dia seguinte. Até o dia seguinte, não tinha ideia do que estava acontecendo. Aí eu peguei o caseiro do condomínio, saí com ele de bicicleta e fomos tentar descobrir tudo o que estava acontecendo. A primeira providência que nós descobrimos, a polícia militar estava sem radiocomunicador, tinha caído sinal. Aí passa um carro do DR, perguntei, irmão, o que aconteceu? Falou, a culpa deve ser sua disso aqui, né? Eu vou perguntar o que aconteceu. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí o carro do DR falou, olha, rolou a pedra de toque-toque, ninguém sabe o que aconteceu e a cachoeira está no meio da estrada. Tá? Então, falei, bom, vamos ficar por aqui mais um dia. Não tem saída, temos que ficar aqui. Aí passamos o domingo inteiro assim, agoniado. Eu não consegui acessar ninguém da minha família. Tá? Eu estava com parentes em Juqueí. Tá? E também não conseguíamos falar com eles, não sabiam o que tinha acontecido. Tá? E fomos tentando descobrir aos poucos. Na segunda-feira, eu peguei o carro e andei um pouco para frente de Paúba, para tentar descobrir a saída, tentar sinal de telefone, etc. Eu acabei conseguindo sinal de telefone próximo de Toque-Toque. Tá? Muito rápido, mandei mensagem assim, olha, estou bem, não se preocupem, estou em local seguro. E voltei para casa. Até na terça-feira de manhã, quando eu acessei um carro da polícia, ele falou, agora está passando, agora é hora de sair. Aí nós viemos embora. Tá? Mas foi um cenário, assim, assustador. Eu tenho fotos que não estão na mídia, da praia de Paúba, da praia de Toque-Toque, da própria praia de Maresias. São coisas, assim, que eu nunca imaginei ver. Tá? Um amigo nosso, que mora em Toque-Toque, ele não tem mais rua para sair de casa. Tá? Quando eu estava passando de carro, tem um condomínio bonito na entrada de Toque-Toque, que ele é praticamente murado a praia toda. O poste e o muro estavam em cima das casas, sem metade da estrada. E todo mundo agoniado. Agora, o mais bonito que eu vi nesse cenário todo foram os donos de bares e restaurantes abrigando o pessoal que foi abalado, que estava em outra praia, e dando alimentação, etc. Algumas pousadas fizeram a mesma coisa, tá? E o pessoal extremamente agradecido. Nós não podíamos pagar nada, porque não tinha sinal, não tinha máquina de cartão em nenhum lugar, só em dinheiro vivo. É realmente um cenário bastante assustador. Bom, Davidson, terminei a rodada, fica à vontade. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos que estiveram no socorro, que foi algo muito difícil de ver. O governador foi para lá junto com toda a sua equipe, ficou lá constantemente. Instalou o gabinete lá, é uma característica dele. O secretário da Segurança Pública também ficou ali constantemente. Capitão Derrite. Ele, eu não me lembro de nenhum momento anterior, em outras tragédias, ter esse total apoio, as autoridades estarem presentes do início ao fim. Isso daí conta muito. Decisões são tomadas de imediato, né, sem intermediários. Isso daí foi muito interessante. Mas agora, em Brasil, no caso do Brasil, o Brasil é o país das tragédias anunciadas, né? Obviamente, foi uma tempestade histórica o que ocorreu, mas quantas vezes já ocorreu tragédias? Tudo bem, pode não ter sido com esse número, mas já aconteceu em Guarujá, já aconteceu no Rio de Janeiro, já aconteceu em barragens e tudo mais. Eu acho que uma grande parte dos problemas do Brasil terminariam se não tivesse tanta impunidade. Quando tivesse, a cada tragédia, deveria, ao meu ver, ser iniciado um inquérito de homicídio e verificar se houve homicídio, se essas mortes foi homicídio culposo ou homicídio para ter doloso. Se tem relação com negligência, né? Exatamente. Ou omissão. A negligência. Devem ser chamados secretários, prefeitos e fiscais, porque a gente sabe que muita gente incentiva a invasão de área de risco. Muita gente incentiva, esse ano vamos incentivar a invasão.
Ó, ano que vem a gente tenta trazer aí luz para cá e depois água. E não é só nesses casos. Ó, em São Paulo, cansei trabalhei muita favela em São Paulo e a gente via os furtos de energia, os famosos gatos. Fora do caso do furto, o risco de incêndio era gigantesco. Você via que aquilo ali é um barril de pólvora. Um incêndio, são favelas em São Paulo, são labirintos, que você não consegue abrir os dois braços aqui, porta com porta. E um incêndio ali é uma tragédia. E ninguém fiscaliza isso. Ninguém. A lei ela não é cumprida. E outra coisa ainda quando acontecem algumas tragédias, tem muita gente que se beneficia, que faz isso daí de palanque político. Então, acho que grande parte dos problemas do Brasil em geral é culpa da impunidade. Agora, veja só, José Ferreira, a Rita estava falando da importância do trabalho do geólogo, né, desse trabalho de levantamento das informações para estruturar projetos executivos, para que possam ser aplicados com base numa técnica mais apurada. E aí, quando a gente pega essa fala dela e faz em paralelo com o que o Deilson acabou de falar, e a gente sabe que isso é verdade, a gente sabe que existe coordenação de grupos de invasão, de ocupação irregular, e aí fica esse dilema, né? Como é que a gente consegue atuar, você que é um quadro técnico que está lá na prefeitura, diante de uma necessidade dessa que ela muito bem colocou, e tudo que vocês fizeram no Guarujá, em confronto com a realidade da política brasileira, da cultura que o Deilson colocou agora? É um problema... Como superar esse dilema? Se alguém achar a fórmula mágica aí, nós aceitamos, porque é um problema, não é nível Guarujá, Santos, São Vicente, é o nível Brasil, né? É o nível Brasil. Como vocês estão enfrentando isso lá? É um problema que vem sendo enfrentado, sendo sincero, diariamente, né? Nós temos, dentro da Secretaria de Defesa Civil do Guarujá, hoje está lotada na Secretaria de Segurança. Então, hoje, tem a Força Tarefa, que faz um trabalho incansável, junto com o apoio da Polícia Militar também, a Guarda Civil Municipal, referente ao combate de novas invasões. Então, todos os dias eles tentam coibir a questão de novas invasões, até porque essas invasões é um problema, igual eu falei anteriormente, nível Brasil, né? O Brasil tem um déficit habitacional enorme, que é difícil de você resolver hoje do dia para a noite. Então, muitas vezes o pessoal elogia a questão, né, dos desastres, elogia o Japão, né, porque o Japão tem uma cultura enorme, as pessoas aprendem tudo, mas nossa cultura assim, de prevenção, ela é muito recente, né? O Japão ele tem as suas leis em relação à prevenção e tudo desde 1870, as primeiras leis de risco, então acerca de prevenção e etc. Então as crianças ali, elas já crescem enraizadas com aquilo. Então, hoje, nós estamos tentando trazer para as crianças, por meio de palestras, por meio de diversos projetos, né? Tanto nas escolas, também em universidades, empresas também, porque é um problema nível Brasil, né? Então, hoje nós costumamos dizer lá na Defesa Civil que o problema do município, às vezes o pessoal encara como um problema de Defesa Civil, né? Mas a Defesa Civil hoje, para funcionar perfeitamente, é algo multidisciplinar, então depende das demais secretarias. Então hoje, para você planejar um município, você tem que ter aquele contato direto com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria também de Segurança, Habitação, Infraestrutura, Serviços Urbanos, porque tudo culmina direto na ação de defesa civil. Então, um exemplo, assim, como é que funciona hoje a prefeitura do Guarujá, né, a qual eu trabalho. Nós fazemos ações de prevenção, basicamente diariamente, e também trabalhamos em conjunto com as demais secretarias. Nós atuamos com a limpeza dos morros, né, as coletas de difícil acesso. Então, nós fazemos as vistorias não somente no verão, né, nós operamos o plano preventivo de defesa civil, que é um plano do governo estadual, né, elaborado aí pelo governo estadual, Instituto de Pesquisas Ambientais, o antigo IG, o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e ele vem aí há 35 anos, é um plano específico para escorregamentos, que tem como principal objetivo evitar a ocorrência de mortes por escorregamentos, né? Então ele é operado 1º de dezembro, vai até 31 de março, podendo ser prorrogado. Então ele tem os parâmetros principais, que é o quê? Você
você tem o acompanhamento da previsão meteorológica, né? A leitura de chuva, dos dados de chuva e aí as vistorias de campo. Então nós realizamos, basicamente nós falamos que operamos esse plano ao longo de todo o ano, né? E você conhecendo o seu município, porque não adianta você planejar algo que você não conhece. Então você tem que saber, tem que conhecer os seus riscos. Isso eu penso que não é vergonha para nenhum município você reconhecer suas fragilidades. Então, a partir do momento que você reconhece suas fragilidades, você conhece o risco a qual aquela população está exposta, você consegue trabalhar em cima daquilo. Então, nós temos, como eu havia mencionado, né, a questão do pessoal do descarte regular de lixo nas encostas. Então, em contato com a Secretaria de Serviços Urbanos, nós apontamos ali aqueles problemas e faz aquela coleta de difícil acesso, né, a desobstrução das canaletas de drenagem, limpeza dos morros, questão de planejamento também, indicamos alguns pontos que deveriam fazer melhorias, tanto na questão de acesso, questão da rede de drenagem, esgoto, questão de habitação também, questão da própria segurança na questão de combate a novas invasões, a questão de remoção de algumas moradias, principalmente na época de 2020, que foram afetadas por escorregamento, e aí muitas vezes você não tem como deixar aquela pessoa ali naquele local, então não tem nenhuma condição de segurança para ela permanecer ali naquele local, então a moradia dela tem que ser removida obrigatoriamente e a partir daí ela vai ser assistida pelo Poder Público Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Habitação. Então é um trabalho conjunto, né? É um trabalho conjunto, é algo mútuo e tem que ser trabalhado dia a dia com todas as secretarias da Prefeitura, porque é um problema, para cada cidade é um problema nível Brasil, né? Rita, a gente sabe que o volume foi, como a gente já falou aqui no começo, foi muito acima do normal. Ainda assim, o número de São Sebastião superou aí, talvez, vamos falar assim, 2/3 o total que caiu aqui na Baixada, que já foi muito alto, parece 400 milímetros no Guarujá. Se o que aconteceu aqui já foi bastante impactante, a gente teve repercussão em São Vicente, Guarujá ficou numa situação bastante delicada, Santos também. O que a gente pode projetar se esses 600 milímetros de São Sebastião tivesse ocorrido aqui, mais próximo aqui, Guarujá, Santos e São Vicente? Qual é a tua projeção? Nós já tivemos algumas chuvas aqui na Baixada Santista que causaram bastante danos, como essa de 2020 e outras anteriores também, mas normalmente essas chuvas elas ficaram em torno de 200, 300 milímetros. Alguns exemplos a gente teve em 76, que causou alguns danos lá na Copebras, com 276 milímetros em 24 horas. Em 85, lá na RPBC, 370 milímetros em 48 horas. E a gente chegou a ter até aquela da Imigrantes também, 272 milímetros em 24 horas. Então, foram todas chuvas que caíram na região de Cubatão. Então, uma das coisas que a gente precisa imaginar é uma chuva dessa de 600 milímetros chegando aqui na Baixada Santista, que é um volume maior do que esse que a gente já viu até hoje, chegando por aqui e já causando bastante danos. Então, além do dano que a gente já está acostumado a ver, que seria a perda de moradias, a perda de vidas, se por um acaso essa chuva ocorre na Serra do Mar, na região de Cubatão, e atinge o polo industrial, nós iríamos ter um problema muito maior, que seria as empresas químicas que trabalham com produtos químicos perigosos sendo atingidas por corridas de massa, que é um dos tipos de movimentos gravitacionais de massa, que é o mais destrutivo de todos, e que poderia vir a causar danos muito maiores do que aqueles que a gente viu até hoje. Esse escorregamento que a gente teve, essa corrida de massa que a gente teve em 85, que chegou a 370 milímetros em 48 horas, ela causou o rompimento de uma tubulação de amônia, que acabou vazando 15 toneladas durante 3 horas, parou a SP-55 por um bom tempo,
fez uma nuvem de 2,5 km, ou seja, foi um transtorno danado. E a gente está falando de 370 milímetros. A gente está falando de quase metade daquilo que choveu em São Sebastião. Então, a gente realmente não pode brincar com esse tipo de coisa aqui na nossa região, porque a gente teria algumas consequências que estariam muito além daquilo que a gente está vendo nas outras regiões, seja no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, São Sebastião, aquilo que aconteceu em Angra dos Reis no ano passado. Apesar de terem sido feitas obras emergenciais na Serra do Mar, a gente não sabe se essas obras emergenciais aguentariam uma chuva tão forte quanto uma de 600 milímetros ou até mais. E vários outros pontos da Serra do Mar não possuem obras de contenção. E aí o que seria feito nessas áreas onde não tem essas obras de contenção? E aí a gente pode até pegar aquilo que aconteceu na Venezuela em 99. Nós tivemos uma chuva que atingiu, aí realmente foi bem extremo, né? 900 milímetros em 72 horas. É lógico que lá a gente está falando dos Andes, né? 2.500 metros de altura. Na cidade de Caracas, em 1999, acabou acontecendo uma corrida de massa que acabou destruindo a cidade, chegando na área portuária e fazendo com que boa parte daquilo que existia no porto, na forma de containers e outras formas de armazenamento, fosse jogado tudo no mar. E aí a gente via todos os tipos de produtos, inclusive produtos químicos perigosos, sendo lançados no meio ambiente e contaminando tudo. Então é esse o cenário que a gente tem que imaginar que pode acontecer aqui, se de repente a gente vier a ter uma chuva dessa, com altos índices pluviométricos, muito além daquilo que a gente está acostumado. Eu trabalhei um tempo, fui voluntário da Cruz Vermelha por uma década, pelo menos, né? Como eu também venho dessa área, exemplo do Davidson, eu sou guarda civil, estou licenciado já há algum tempo, mas fiquei também mais de uma década lá. E durante as reuniões da Cruz Vermelha, eu sempre alertei muitas lideranças da região sobre esse cenário que a Rita está apontando. Não exatamente como ela falou agora, mas eu me lembro que eu comecei a refletir muito sobre isso num determinado ano, que eu via os nossos supermercados totalmente vazios e fiz uma conexão com uma cena interessante, que foi a minha tentativa de voltar de Santos para São Vicente. Meu pai, quando era vivo, morava em São Vicente, e eu queria me deslocar de Santos para São Vicente e não conseguia fazer isso, né? E eu fiquei imaginando, numa calamidade nessa cidade, você vê, tinha tanta gente na cidade que a gente estava com desabastecimento e com uma dificuldade muito grande de se deslocar na região. Era um cenário de festa, de confraternização, todo mundo tranquilo. Só que quando você tem um cenário de calamidade, todo mundo quer fugir ao mesmo tempo. E todo mundo vai buscar, de alguma forma, mantimentos, né, para poder sobreviver àquela situação. Eu sempre alertei para as autoridades e para as lideranças o seguinte: nós estamos numa situação muito atípica, porque nós temos a barreira da serra, o paredão da serra, e uma outra barreira natural, que é o mar e os rios. E nós temos pouquíssimas rotas de fuga. E quando, na Cruz Vermelha, eu sempre alertava o seguinte, que era importantíssimo que houvesse um trabalho de integração, de educação, para que todas as organizações da sociedade civil pudessem estar preparadas para situações como essa. Parece um certo alarmismo, mas o que ela falou agora, para mim, é muito claro, é cristalino. Né? Nós não é apenas uma região que chove muito, não é apenas uma região portuária, nós temos aqui um polo petroquímico, nós temos muitas substâncias perigosas, inflamáveis, explosivas, muitas substâncias armazenadas no porto. A gente já passou por vazamento de produto tóxico, a gente passou aqui por um incêndio na Ultracargo, a gente já passou por muita coisa. E quando o bicho pega, vamos falar a linguagem aqui mais simples, né? Primeira coisa que acontece, as pessoas precisam evacuar. A gente vai ter dificuldade até para receber socorro aéreo. Aonde vai descer a aeronave? Quais são os helipontos? E aí só quero concluir a minha contextualização. Um pouquinho que eu estudei sobre defesa civil, um mestre que me ensinou, a primeira coisa que ele falou para mim, olha, a primeira coisa que você faz é um mapa de risco. Depois você sobrepõe um mapa de recurso para atuar no contingenciamento, para atuar na contingência. Como é que você atua naquele território que está em crise?
Então, o que você tem pontos críticos e pontos de atendimento, onde você abriga as pessoas, quais são as rotas de evacuação, como é que você consegue receber apoio aéreo, quais são as rotas de navegação que você recebe. Tudo isso é complexo aqui na região, né? Como é que o senhor vê isso aí, o senhor que atua nessa área de direitos difusos e coletivos? Olha, realmente aqui na Baixada nós temos esse problema grave. Como o senhor mesmo falou, nós não temos rota de fuga. Nem aqui, nem no Guarujá, nem em São Vicente, muito menos... Fechou o acesso para a Serra do Mar, nós estamos... Exatamente. Também lá em São Sebastião. Eu acho que a Rita vai lembrar do que eu vou falar, o senhor pode ser que lembre, o senhor também. Se não me falha a memória, em 1998, ou 97, ou 99, nesse intervalo, teve uma chuva muito forte e caiu a primeira ou a segunda curva da rodovia Anchieta. Vocês se recordam disso, Rita? Você se recorda disso ou não? Não, porque eu ainda não estava morando aqui na Baixada, então acho que ainda não acompanhei. Quando você acessa a rodovia Anchieta, vindo para a Baixada, tem o posto de guarda. Passou o posto de guarda, tem uma curva para a direita, depois ela faz um contorno. Desabou esse pedaço da estrada. Entre 97 e 99, eu não vou te precisar o ano. Não tinha a 9 imigrantes. Não tinha 9 imigrantes. Tá? Eu cheguei a demorar, vou falar em tempo, cheguei a demorar 3 horas do início da interligação até o início da descida. Justamente por isso. Não passava, mas sou de segunda a sexta, só tinha a Anchieta ascendente para descer todo mundo, e a obra não sei quanto tempo durou. Foi após isso, se não me falha a memória, foi em 2001 que inauguraram a Imigrantes. Falar sobre direitos difusos e coletivo é exatamente a palavra da Rita e a palavra do Joseph. O que acontece? Joseph falou sobre as invasões. Tá? Tem o pessoal que invade o terreno. O proprietário do terreno entra na justiça para reintegrar. O que acontece na hora da reintegração? Todo mundo começa a chorar, chamam direitos humanos, etc. Quem sai prejudicada? A própria população. Nesse dia que eu fui para Maresias, eu fui na quinta-feira de tarde. E tem pouco antes da entrada de Juqueí, tinha um morro já invadindo a estrada. Estava sendo feita uma obra de contenção já há um bom tempo. Não sei se desde outubro, novembro, eles vieram cortando. O que acontece? Acontecem 2 coisas. Para nós vamos construir uma casa, nós vamos ter problema com a Defesa Civil, nós vamos ter problema com a Polícia Ambiental, nós vamos ter problema Exatamente. com o DPRN. Nós temos problema com todo mundo. Qualquer um de nós aqui, na hora que nós vamos construir. Se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me corrijam, por favor. Agora, como que estes órgãos fiscalizadores também deixam ocorrer a invasão? Esse tipo de construção. Esse local da Barra do Saí, que é a Vila do Saí, era nítido e certo que ia ter algum problema. Como nas encostas da descida de Boiçucanga, descida que eu falo de Boiçucanga para Maresias. Tá? O que tem de construção ali, e é uma serra, vou usar as palavras dele, que praticamente você não abre os braços. Ela é muito pequena, morro muito fechado, e um temporal vai desabar, como desabou. Desabou de Maresias para Paúba, de Maresias para Boiçucanga, de Boiçucanga para Barra do Saí. Você não tem como passar. Então, voltando a falar, a rota de fuga é complicada da nossa região. Né? Eu vejo a minha forma de pensar que o Joseph está certo. São planos de prevenção. Tudo plano de prevenção. Se, como a Rita falou e o Joseph falou, pegar a criança lá no ensino fundamental e começar a ensinar,
e falar, inclusive, sobre o que é uma invasão, por que ela não pode ocorrer, qual o risco que você corre. Ter uma noção do direito no ensino fundamental vai fazer com que daqui, talvez, 30 anos, nós não tenhamos mais esse problema. Tá? Trabalhar com simulados seria muito interessante e as próprias escolas poderiam ser esses polos, né, para atuar. Mas deixa eu passar a palavra para o Davidson aqui. Não, mas eu volto a insistir. Enquanto ainda houver a impunidade, mesmo com todo esse trabalho, vai continuar tendo problema, porque há grupos que se beneficiam disso. Mesma coisa que você falou. Abre um comérciozinho aqui na rua para ver quantos fiscais vão aparecer. Nossa. Você vai ser fiscalizado de todas as formas e vão tentar tirar o máximo de imposto possível de você. E qual é a outra forma de se aproveitar dessa situação? É grupos, organizando grupos, fazendo invasões, alguém vai se beneficiar disso. É área de proteção ambiental? Opa, peraí, eu garanto para você, se começar um grupo de autoridades já serem inquiridas em um processo criminal, e ainda mais se forem punidas, isso muda quase que imediatamente. E que isso gera outros problemas, que não só nesse setor que nós estamos falando. A própria pessoa que faz o relatório, o próprio funcionário que faz o relatório, ele sofre pressão também. Sim. Ele sofre pressão por causa do resultado do relatório dele. Vou falar outras áreas. Você vai fazer vistoria em estádio de futebol. Você imagina que vai ter uma final de um Brasileirão e você lá, a autoridade que foi de cada lá, olha, esse estádio não tem condições de receber. Você não imagina a pressão que ele vai sofrer por causa disso. E às vezes se tudo der certo e não acontece nada. Se acontecer alguma morte ou outra, vão tentar justificar de uma outra forma. Falar aqui em Santos, olha que Santos é uma cidade privilegiada, né? Uma coisa que antigamente tinha e era um perigo, graças a Deus nunca foi nada tão grave. Cidade junina que tinha aqui no emissário submarino. Queria ver quem teria condições de falar, não vai poder abrir por falta de segurança, tem material aqui, tem como já foi verificado algumas vezes, a pressão que é para abrir lá, um excesso de pessoas, muros baixos, às vezes pode ter lá aquela contenção, aquela revista na frente, mas se o muro, as grades forem embaixo atrás, vão entrar por trás e todos os problemas. Então a gente acaba tendo essa questão cultural da impunidade, da pressão em cima de quem faz o relatório, que geralmente é de um escalão subordinado ou inferior a quem tem o poder de mando. Aí quando dá algum problema, fica mais ou menos por isso mesmo, nessa questão aí do que aconteceu antes, quem permitiu, quem teria o dever aí de impedir essa proliferação, de fazer o congelamento, foi feito algo? Não tem moradia para todo mundo. Tudo bem, mas foi feito algo, foi iniciado, teve um congelamento, tem relatórios. Então eu acho que isso ia minimizar muito o problema. Gente, a gente estava falando agora há pouco dessa questão do isolamento, né? E as vias de navegação seria uma área importante para a gente atuar. Só que a gente sabe que muitas vezes tem um problema das ressacas, né? A maré sobe e dependendo de como ela se comporta, e se isso se aliar à chuva, o quadro fica ainda mais complexo. Rita, como é que você vê essa questão? A gente estava comentando agora há pouco da questão do parque industrial, você que é química também, né, analisou com muita propriedade todos esses riscos. E aí como é que você enxerga a questão quando a gente tem esses fenômenos se aliando, né? Excesso de chuva, período onde tem uma grande concentração de pessoas e ao mesmo tempo o mar também mais revolto. A gente está preparado para lidar com essa combinação? Tem algumas cidades que já estão fazendo alguns estudos a respeito disso, né? Santos saiu na frente, ele já tem o plano de mudanças climáticas que eles disponibilizam até no site deles. Tem o plano preventivo de defesa civil para a época de ressacas, que é no meio do ano, quando a gente tem as temperaturas mais frias, meses de inverno, né, outono e inverno, e os outros municípios aos pouquinhos vão fazendo os estudos e tentando
uma forma de prevenção com relação a essa parte das ressacas, porque a gente sabe que, da mesma forma que a gente está começando a ter tempestades no verão, que estão ocorrendo em maior intensidade e com mais frequência, da mesma forma a gente vai ter nos meses mais frios ressacas que vão ocorrer com maior frequência e também com maior intensidade. Isso quer dizer o quê? Que essas águas, elas acabam invadindo a nossa porção litorânea, muitas vezes quebrando estruturas, né, como a gente vê muitas vezes na ponta da praia. Em São Vicente a gente já teve várias vezes a quebra de estruturas, ali na praia de Milionários e Gonzaguinha, justamente por causa de ressacas. Outros municípios têm um pouco menos de problema, outros têm um pouco mais. Eu cheguei a ver algumas notícias, se não me engano, acho que foi em Mongaguá, Peruíbe, que também teve alguns problemas relacionados à quebra de estruturas também, algumas ressacas passadas. Peruíbe está fazendo um trabalho muito bom com o pessoal da CPRM com relação à parte de erosão costeira. Lá em São Vicente, a gente também está desenvolvendo alguns estudos com a CPRM. O primeiro estudo que deu origem aos outros, né, foi justamente um pedido que a gente fez para eles mapearem todas as nossas praias e ver o que está acontecendo, né, aonde está tendo erosão, aonde está tendo deposição. Então, vai ser um estudo aí ao longo de 2 anos, que eles vão estar fazendo esse estudo na região de São Vicente, e acabou dando origem a outros estudos, como também a análise geoquímica, não só do sedimento de praia, mas do sedimento estuarino, da água estuarina, acabou sendo coletado de outros municípios, de Santos, Cubatão. A gente vai ter o resultado disso mais para o final do ano, que vai estar sendo incluído no mapeamento geoquímico aqui de São Paulo. E a partir disso, a gente começa a ter uma noção do que está acontecendo no município, e aí sim propor o que deve ser feito. São obras de contenção, é a retirada da população, o que pode ser feito para que essa água não invada. Se ela invadir, qual é a forma de minimizar o prejuízo para essa população que está na área costeira. Então, esses estudos, eles precisam ser feitos antes de qualquer mudança que seja feita na área costeira, porque muitas vezes o prefeito fala, eu vou embelezar toda a minha orla costeira, mas será que vale a pena gastar todo esse dinheiro sem ter um estudo e de repente você ter uma ressaca que na próxima temporada de ressaca venha a quebrar tudo isso? Então são coisas que precisam ser pensadas. Existem municípios, São Vicente é um deles, né, que existem áreas abaixo do nível do mar, então não precisa nem chover para que a gente tenha áreas de alagamento. Então, quando você tem o aumento do nível da maré, essas áreas já ficam alagadas. Então, são problemas que precisam ser resolvidos também. A Unisanta, ela possui um programa onde ela fornece algumas medidas para os municípios, principalmente Santos, São Vicente. Eu acredito que Praia Grande também receba esses dados, eu não sei se Guarujá recebe, a respeito da entrada de ressacas, ondas e marés. Então, esse programa da Unisanta, o professor Renan e a Alessandra também, eles contribuem bastante com as previsões das ressacas, ajudam bastante os municípios com relação aos alertas que eles dão, da mesma forma que a gente recebe da Casa Militar quando vai ter a entrada de alguma tempestade, e a gente consegue saber se vai ter algum problema com relação ao índice pluviométrico, consegue saber também se a gente vai ter algum problema com relação à entrada de ondas de maré através desse programa da Unisanta, que é uma universidade de Santos. A gente está com pouco tempo para terminar, vamos só tentar ser um pouquinho mais breve, Joseph. Em termos de tecnologia, o que a gente tem hoje, digamos assim, de mais moderno, quando a gente compara com o resto do mundo, para atuar
nesse processo de articulação mais rápida, mais eficaz com a população? Temos que nós falamos agora, até para poder mitigar todos esses riscos que a gente estava conversando. Nós temos... Nós estamos integrados com os CCOs, por exemplo, Então, tem um trabalho bem integrado. Nós temos diversos equipamentos, né, tecnológicos aí. Podemos dizer que os profissionais assim da parte da geologia de risco, né, os geólogos que atuam com essa parte, são um dos melhores assim nível assim do mundo, né? Pode-se dizer que o Brasil tem um dos melhores profissionais dessa área, geologia de risco, geologia de engenharia. Então, nós temos diversos instrumentos, né? Como parte sim, da Defesa Civil do Guarujá, hoje nós temos pluviômetros automáticos, que antigamente o pessoal coletava aquela chuva, né, por meio do pluviômetro. Então, coletava, ia uma vez por dia lá coletar, você tinha que ir até o local, fazer a medição. Hoje ainda nós realizamos dessa forma também, mas nós temos pluviômetros automáticos, né, do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. Então, nós temos 15 pluviômetros automáticos ao longo de todo o município, que foram colocados em pontos Ele se assemelha àqueles flash radar meteorológico, é isso? Ele faz a captação de chuva, faz a coleta de chuva e te informa em tempo real a quantidade de chuva que está ocorrendo. Isso daí te auxilia e muito na questão do tempo de resposta, as medidas que você vai tomar ao longo de um evento. Agora a gente tem esse problema da comunicação, né? Quando tem muita chuva e cai a comunicação, a PM ficou sem rádio, ficou sem internet. Como é que a gente soluciona esse problema do risco da perda da comunicação diante de uma situação dessa? O que se tem são se pensado situações assim extremas, né? Então, como podemos dizer. Então, para poder, no caso de Guarujá, né, houve essa questão de perda de comunicação no período da noite, após já quase 280 milímetros de chuva. Mas antes disso, antes de cair essa comunicação, você já consegue perceber por meio desses pluviômetros e dos radares e se antecipar. Ou seja, você não vai esperar cair uma chuva dessa, pelo menos na parte da Defesa Civil do Guarujá. Nós lá não esperamos ter o primeiro atendimento de emergência. Você percebe pelos pluviômetros que nós fazemos essa leitura. Com chuva, ele te atualiza a cada 10 minutos e sem chuva a cada 1 hora. Ou seja, você consegue perceber a intensidade dessa chuva, como ela está vindo, no radar, a maneira que ela está se configurando, e a partir daí você fala, bom, você está operando um plano preventivo de defesa civil, é uma somatória de coisas, podemos dizer assim, uma somatória de esforços, e aí você se antecipa. É daí que você tem que conhecer o seu município. Não adianta você trabalhar em um local onde você não conhece os riscos. Então, você conhecendo os riscos, você consegue se antecipar. Então, um exemplo, nós não vamos esperar cair 200 milímetros, sendo que nós sabemos que a partir de 80 milímetros já é passível de transtornos, então a gente já se antecipa, fala, bom, vamos para as áreas de risco. Então, como exemplo, nós recebemos avisos do CEMADEM acerca de possibilidade de movimentos de massa. Quando nós recebemos esse aviso, a nossa equipe já estava na rua umas 4, 5 horas antes. Por quê? Porque você já conhece o seu município, você já conhece as fragilidades. Então, como tecnologia, nós temos essa questão dos pluviômetros que nos auxilia bastante. Temos também a PCD geotécnica do próprio CEMADEM, que é uma plataforma de coleta de dados. É uma sonda que ela fica na encosta, né? Ela fica fincada no solo e ela consegue precisar para você a umidade do solo, né? Ela tem pouco tempo instalada no município, é um projeto novo, então está em fase de estudos ainda, né? Você não consegue ter um resultado concreto, mas ela consegue te apontar a umidade do solo, ou seja, cai a chuva, infiltra no solo, a partir do momento ela consegue te apontar essa saturação e a possibilidade de que vai ocorrer a ruptura. Ainda o pessoal não conseguiu definir esses limiares porque ela está em fase de teste, né? Uma coisa também que vem em fase de testes, no município do Guarujá mais precisamente, a equipe do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em parceria com a Unicamp também, patrocinada pela FAPESP, o pessoal está estudando e desenvolvendo um sensor de movimento de massa de baixo custo, justamente para você poder colocar nas encostas. E esse sensor, ele consegue medir os 3 eixos, né, de movimentação, e a partir daí, conforme tiver uma alta taxa de saturação do solo, o solo começar a se deslocar, ele vai te informar em tempo real essa questão do deslocamento, e aí você consegue avisar a população, né? Mas tudo isso são ferramentas que você tem que dar um uso para aquilo, né? Não adianta só você ter no seu município e não colocar em prática. Então, como nós estávamos falando de planejamento, né? Isso é bem breve. O município do Guarujá possui plano de contingência. Então, ali, ele é dividido em 2 esferas: risco geológico e risco tecnológico. Então, tem a parte da questão do porto e a questão da parte das áreas de risco, do morro. E não adianta só você ter aquilo no papel e não colocar em prática e também não atualizar, porque os riscos eles mudam frequentemente.
são dinâmicos. A ocupação é dinâmica, né? Igual foi mencionado. Então hoje a ocupação está de um jeito, daqui um mês, uma semana ela está de outro. Então você tem que fazer essa atualização. Então ano passado foi atualizada a parte de risco geológico, esse ano será atualizada a parte de risco tecnológico. Por quê? Durante uma grande emergência, igual a gente estava falando de vias de acesso, o Guarujá ele é mapeado e tudo mais, porque não adianta eu tirar uma população de área de risco de inundação, de alagamento e levar para a área de morro, porque ali eu vou ter problema de deslizamento. Então você tem que saber todas as rotas, igual aconteceu na região serrana, lá na Nova Friburgo, em 2011, onde nós tivemos aí quase 900 mortos. O pessoal saiu da área de inundação e foi para a área de morro. Então nós tivemos aquelas corridas lá, escorregamentos generalizados, enfim, então você tem que ter essa parte do planejamento. Então nós temos essa questão. Também o município, nós estamos desenvolvendo o núcleo comunitário de defesa civil, que é muito importante você tratar com a população. Nós fizemos um experimento, né, teste, que deu bastante certo aí. O pessoal vai receber os equipamentos lá do núcleo comunitário da Prainha Branca, do Guarujá, não sei se todos conhecem aqui, mas é uma comunidade também já mapeada pelo IPT, tem um grau de risco ali naquele local para escorregamentos. Então, foi feito todo o treinamento por parte da Defesa Civil, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, SAMU, para capacitar aquela população e eles conseguir dar o primeiro atendimento, né, que já ajuda bastante por parte da Defesa Civil. Então, são alguns instrumentos que vêm sendo realizados, né, analisados. Tem alguns instrumentos tecnológicos, o pessoal vem estudando, né, como eu falei, o Brasil ele é um grande assim, depositador da parte depositário da parte de tecnologia, né, que recebe e aplica assim na prática. Então o pessoal vem realizando aí diversos estudos na parte de radar, estão estudando também na questão de radar para poder colocar um radar na Baixada Santista, né? Então os estudos aí são, cara, inúmeros na parte de prevenção de desastres naturais. É uma questão de boa vontade, né, doutora Dina? Nós estamos com 3 minutos só para acabar, mas vejo que quando houve vontade, o Tarcísio estava lá, o governador, já arrumaram 2 áreas, inclusive, né? Sim. O senhor que é consultor ambiental, acho que parece que arrumaram uma área lá em Marizias, acho que a outra área na própria Vila do Saí, acho que Vila do arrumaram Saí. uma área lá. Então tem que ter vontade para aplicar tecnologia e fazer investimento. Exatamente. E como ele mesmo mencionou, o Joseph mencionou, o radar meteorológico, ele deve ser um em cada porto. Nós temos só 2 no estado de São Paulo. Conseguimos saber todo o problema da Baixada. Nossa Baixada, ela tem uma extensão territorial muito grande. E nós estamos vindo aqui da direção do Paraná até praticamente o Rio de Janeiro. Então, acredito que com um radar aqui no porto e o outro lá no porto de São Sebastião, toda a nossa área não que vai ficar protegida, mas nós vamos ter maiores informações. Melhorar bastante, né? Deus, estamos indo para o final. Só para encerrar, parabéns a todos vocês que trabalham nessa área. A gente sabe que depende muito de vontade política e o Brasil não tem a cultura, infelizmente não tem a cultura da prevenção. Esperamos que isso mude logo também. Parabéns a todos que estiveram empenhados lá na equipe do governador Tarcísio, do secretário da Segurança Pública, que agiram de forma exemplar. Hoje é segunda-feira, dia 27. A previsão é para que quinta-feira já estejam todas as rotas liberadas. Foram 10 pontos de queda. Então, agiram com extrema eficiência e foi uma chuva histórica, né? Vamos torcer para que volte tudo à normalidade o mais breve possível. Vamos lá, eu quero agradecer a participação da Maria Rita Barros Leite de Moraes, ela que é geóloga da Proteção e Defesa Civil de São Vicente, é graduada em Geologia pela Unesp, mestre em Oceanografia Geológica e Química pela USP, pós-graduada em Gerenciamento de Áreas Impactadas na Unimonte, foi geóloga da CSD, Geocloc, Geologia e Engenharia Ambiental, onde trabalhou com remediação de áreas contaminadas. Também foi geóloga da Defesa Civil de Santos, atuando em áreas de risco natural, em costas e praias, risco tecnológico, planos de emergências químicas em áreas portuárias e terminais líquidos. Atuou também como consultora na área de geologia, oceanografia e meio ambiente do estado de São Paulo. Atualmente ela é docente da Unip, em Santos, e na FATEC, em Praia Grande também. É professor em curso de graduação da Exanc, da Unimes, virtual, Unimonte, desde 2014, e um deles apresentando publicado em Congresso Internacional projetos dessa natureza. É membro da Subcomissão de Transporte de Produtos Químicos Perigosos e membro do Conselho do Parque Estadual da Serra do Mar.
e do GERCO, Gerenciamento Costeiro, Grupo Setorial da Baixada Santista, em 2021 e 2023. Maria Rita, muito obrigado pela sua participação e até breve, viu? Eu que agradeço aí pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, tem pão aqui só para ler o currículo da Rita, que é um currículo quase um best-seller aqui. Quero agradecer também o Joseph Finkov. Falei certo agora, né, Joseph? Já comecei o programa falando o nome dele errado. O Joseph, que possui graduação em Geologia também pela Universidade de São Judas Tadeu, e mestrado em Geociências pela mesma universidade, possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela São Judas também, e atua como geólogo na Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Guarujá, auxiliando no desenvolvimento do Plano de Contingência do Guarujá, que é atualmente o Plano Preventivo de Defesa Civil, o PPDC, desde 2017. Participou dos gabinetes de crise e dos atendimentos emergenciais do Guarujá entre 2020 e 2023. Joseph, muito obrigado pela tua colaboração. Muito obrigado e, mais uma vez, em nome da Defesa Civil e da Prefeitura, nós agradecemos a oportunidade de estar abrindo e contando um pouco do nosso trabalho aí que nós estamos realizando. E o advogado Adi Vanderlei Ciossi, Cioc, né? Ciossi. Bom, Ciossi, né? Ciossi. Tá certo. Ele que é advogado especialista em interesses difusos, também é consultor ambiental e veio aqui dar o testemunho dele sobre o que aconteceu lá em São Sebastião. Doutor Adi, muito obrigado pela Obrigado, senhor. Eu também sou perito ambiental. Perito ambiental, maravilha. Quem precisar aqui, doutor Adi. Né? Muito obrigado, doutor Adi. Davidson Abreu, até a próxima. Muito obrigado, foi muita satisfação aí estar presente. Maravilha. E você que nos acompanhou em mais um Protagonismo Regional em Debate, essa semana no painel de inovação e tecnologia, mostrando o que nós estamos fazendo para nos prevenir e mitigar os riscos de tragédias como aconteceu no Carnaval desse ano. Muito obrigado pela sua participação, curta, se inscreva em nosso canal e até a próxima semana.